Olá, você está ouvindo Entre Células, o podcast da Universidade AMB Morumbi, desenvolvido pelas estudantes da Unidade Curricular de Análises Citológicas e Biotecnológicas. Aqui exploraremos o incrível universo da biologia celular, da biotecnologia e das descobertas que aproximam a ciência da nossa vida cotidiana. Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre os exossomos. Os exossomos são pequenas vesículas liberadas por várias células do nosso corpo. Eles funcionam como mensageiros biológicos, transportando proteína, lipídios e RNA entre as células. Depois de serem liberados, os exossomos circulam pelos fluidos corporais, como o sangue, a linfa e o fluido cerebroespinhal. Eles se movem de forma passiva pela corrente sanguínea e podem alcançar diversos órgãos, como o fígado, o baço, os pulmões e até o cérebro. Para entrar em outras células, eles utilizam alguns mecanismos principais. A endocitose, quando a célula engole o exossomo, a fusão direta, quando ele se funde com a membrana da célula, e a ligação mediada por receptores, em que as proteínas da superfície do exossomo reconhecem receptores específicos na célula-alvo. Um fato interessante dos exossomos é que eles conseguem atravessar a barreira hematoencefálica através de um processo chamado transcitose, chegando assim no sistema nervoso central. Agora falando sobre a origem dos exossomos. Os exossomos são pequenas vesículas extracelulares com um tamanho entre 30 e 150 nanômetros, liberadas por praticamente todos os tipos de células do nosso corpo. Mas de onde eles vêm exatamente? Bem, a origem dos exossomos começa dentro da célula, em uma organela chamada endossomo. Quando um endossomo amadurece, ele se transforma em um endossomo multivesicular, contendo pequenas vesículas em seu interior. Essas vesículas internas são chamadas de corpos intraluminais. Quando esse endossomo multivesicular se funde com a membrana plasmática, as vesículas internas são liberadas no meio extracelular. Neste momento, elas passam a ser chamadas de exossomos. Essas estruturas carregam proteínas, lipídios e material genético, como RNA, e têm um papel fundamental na comunicação entre as células. Hoje, os exossomos são estudados como ferramentas promissoras para diagnósticos e terapias. E compreender a origem dos exossomos é essencial para explorar seu potencial na medicina moderna, especialmente em áreas como câncer, doenças neurodegenerativas e terapias celulares. A comunicação celular nada mais é do que a forma como as células trocam informações entre si. Mas por que elas precisam se comunicar? Bom, o nosso corpo é formado por trilhões de células, e para que todas essas células trabalhem de forma coordenada, elas precisam conversar. Essa conversa acontece por meio dos sinais químicos, como hormônios, neurotransmissores e outras moléculas mensageiras. Esses sinais são liberados por uma célula e captados por outra, através de receptores que ficam na membrana celular. Quando o sinal se encaixa no receptor certo, como uma chave numa fechadura, ele ativa uma resposta dentro da célula. E essa resposta pode ser, por exemplo, produzir uma proteína, se dividir ou até mesmo iniciar um processo de defesa contra algo estranho. Existem diferentes tipos de comunicação celular. Por exemplo, quando uma célula envia um sinal para si mesma, isso é chamado de comunicação autocrina. Quando o sinal vai para células vizinhas, chamamos de paracrina. Se o sinal viaja pelo sangue até alcançar células distantes, aí estamos falando da comunicação endocrina, o que acontece com os hormônios. E tem também a justacrina, que acontece por contato direto entre células. Tudo isso é super importante para manter o equilíbrio do corpo, e quando essa comunicação falha, pode surgir doenças sérias. Um exemplo é o câncer, que muitas vezes envolve células que não respondem corretamente os sinais que deveriam controlar seu crescimento. Outro exemplo é a diabetes tipo 2, em que as células deixam de responder ao sinal da insulina. Agora falando sobre os exossomos na saúde e na doença. Precisamos lembrar que exossomos são pequenas vesículas liberadas por células, que atuam como mensageiros transportando proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. Eles são fundamentais para a comunicação celular em condições normais do organismo. Na saúde, os exossomos participam de processos como a regulação do sistema imunológico, regeneração tecidual e manutenção da homeostase celular. Porém, em situações de doença,
essa mesma capacidade de comunicação pode ser prejudicial. Células tumorais, por exemplo, liberam exossomos que favorecem a progressão do câncer, promovendo angiogênese, evasão imunológica e formação de metástases. Em doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson, os exossomos podem carregar proteínas tóxicas que contribuem para a disseminação da patologia. Já em processos inflamatórios crônicos, eles podem amplificar a resposta inflamatória. Mas bem, apesar desses efeitos negativos, os exossomos também representam uma promessa na medicina. Estão sendo estudados como biomarcadores para diagnóstico precoce e como veículos para terapia direcionada. Entender o papel dos exossomos na saúde e na doença é essencial para desenvolver novas estratégias terapêuticas e diagnósticas, abrindo um caminho para uma medicina mais precisa e personalizada. E agora vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico via exossomos. Você já imaginou fazer um exame para detectar doenças como câncer, Alzheimer ou até infecções mais graves, sem precisar de biópsia ou outros tipos de procedimentos invasivos? É aí que eles entram, os exossomos. Essas são pequenas vesículas liberadas pelas células que carregam informações como proteína e material genético. Analisando o conteúdo dos exossomos presentes em fluidos como sangue ou urina, é possível identificar sinais de várias doenças de forma muito menos invasiva. A grande vantagem é que, além de evitar procedimentos dolorosos, os exossomos trazem informações detalhadas sobre o estágio e o tipo da doença. Por exemplo, no câncer, os exossomos liberados pelas células tumorais podem indicar tanto a presença quanto a progressão do tumor. Essa tecnologia representa um avanço enorme no diagnóstico precoce e no monitoramento da saúde, e tem tudo para se tornar uma ferramenta essencial na medicina personalizada. Na medicina e na estética, os exossomos estão sendo usados para estimular a regeneração dos tecidos, reduzir inflamações e até promover o rejuvenescimento da pele. Uma das vantagens é que eles não causam rejeição, pois não contêm células vivas, apenas os componentes que elas liberam. O uso do exossomo é visto como o futuro da comunicação celular, pois eles podem levar mensagens específicas para as células que precisam de reparo. No futuro, é possível que eles substituam ou potencializam a terapia com células-tronco, tornando o tratamento mais personalizado e eficaz. Essa tecnologia tem como grande potencial em áreas da estética, da neurologia e até em tratamento de doenças crônicas. Representam uma nova era da medicina regenerativa, baseada-se na comunicação inteligente entre células, uma forma natural e promissora de tratar e renovar o nosso corpo. Na estética, os exossomos são estudados pelos seus potenciais de, primeiro, rejuvenescimento da pele. Eles estimulam a produção de colágeno, melhoram a matriz celular e ajudam na reparação de pele danificada, por fotoenvelhecimento, UV, entre outros. Segundo, cicatrização e modulação de cicatrizes. Eles poderão auxiliar no controle de cicatrizes, promovendo uma cicatrização com melhor qualidade. Terceiro, crescimento capilar e alopécia, que é uma doença que causa queda capilar. É a evidência de que os exossomos de certas células, por exemplo, tecido adiposo, células-tronco, podem estimular folículos capilares e também promover proliferação celular no folículo e também reduzir inflamação que pode contribuir para a queda. É dessa forma que ele pode auxiliar nesse fator. Quarto, tratamento de pigmentação e manchas. Possíveis efeitos reguladores, embora nesse fator o número de estudos ainda seja menor. Alguns tratamentos os aplicam junto com microneedling, laser ou peelings, para potencializar a regeneração e diminuir o tempo de recuperação. Porém, ainda não há uma padronização na produção e o uso clínico desses produtos. Perante isso, ainda assim, faltam alguns ensaios clínicos grandes e controlados, né?
E há preocupações com segurança, pureza e eficácia, especialmente em produtos injetáveis. Por isso, em muitos países, inclusive o Brasil, ainda não tem aprovação oficial para o uso estético desses compostos, né? Então, resumindo, os exossomos, eles são uma promessa moderna da biotecnologia estética, com um potencial real, mas ainda em fase experimental e sem uma comprovação clínica definitiva. E assim chegamos ao fim dessa temporada do Entre Células. Obrigado por nos ouvir e até a próxima.